Louvado seja nosso Jesus Cristo, meu nome é José Eduardo Câmara e hoje nós celebramos uma santa importantíssima, uma santa realmente incomparável, Santa Ângela de Médici, fundadora da Companhia de Santa Úrsula. Ela é indispensável nos estudos de história da Igreja, mas infelizmente ela fica um pouco apagada. Eu sinto que a gente esquece de falar dela. E uma pessoa muito recentemente me apontou isso e eu disse, você está certa. Então eu vou procurar fazer um pouco uma introdução à espiritualidade de Santa Ângela de Médici através de um excelente estudo do Padre Divo Bassotti. O Padre Divo Bassotti escreveu muito sobre a santidade, mas sobretudo nesse de Santa Ângela ele me abriu o coração a ela, de uma profundidade enorme. Em geral a gente estuda Santa Ângela na história da educação, porque a influência enorme que teve a Fundação e as Ursulinas no seu desenvolvimento histórico na educação feminina foi muito grande. Na história da vida consagrada, e é muito importante não nos esquecermos dela, seja porque foram muitas as congregações que no tempo foram se inspirando nela, muitas congregações ainda hoje têm a honra de se chamarem Ursulinas, e porque ela é iniciadora de uma forma de vida consagrada. Ela tem esse marco de uma forma de vida consagrada, de total consagração no mundo. Então, assim, ela pode ser considerada como a iniciadora do que hoje se chama Institutos de Vida Seculares, que é uma forma de consagração talvez pouco conhecida, mas deveria ser muito conhecida. São pessoas que se consagram totalmente a Deus no mundo. E me parece que hoje, sobretudo, ela pode ser invocada como modelo e como inspiradora de tantas novas formas de vida consagrada, novas comunidades, novos institutos que desejam fazer chegar o Evangelho a todos os povos e que desejam viver essa total consagração a Deus no mundo. Então, eu vou fazendo uma leitura do estudo do Padre Divo, de algumas passagens para a gente poder ir entendendo, né? Santa Ângela viveu num momento de grande transformação no mundo e um momento muito importante para a Igreja. É um momento histórico que, em geral, quando a gente estuda história, se chama Contra-Reforma. É uma expressão que eu não gosto. Eu não gosto porque ela sempre está implícita uma espécie de preconceito de que todo movimento espiritual que então se viveu foi uma espécie de mera reação aos acontecimentos históricos. E não é verdade, foi um grande movimento interno, tempo de grandes santos e grandes místicos, que precederam, continuaram e foram posteriores ao Concílio de Trento. Então, foi um grande movimento espiritual. Então, nós podemos ver várias reformas, assim como a reforma do Carmelo, como Santa Teresa, São João da Cruz. Vemos o início de muitos novos institutos de clérigos, como a Companhia de Jesus, os padres barnabitas, os camilianos, os teatinos, os somáscos, e foram se somando. Um grande desejo do laicato também. Nós vemos isso no Oratório do Amor Divino, de Ettore Vernazza, que tomou sua inspiração numa grande mística leiga, Santa Catarina de Gênova. Não só inspiração, mas eram amigos, né? E ela teve uma influência enorme com a sua espiritualidade do Divino Amor. Com certeza, Santa Catarina de Gênova foi muito importante. É nesse mesmo contexto que aparece Santa Ângela com a sua espiritualidade, com a sua experiência mística, e com esse desejo e com a fundação dessa companhia de virgens no mundo, de virgens consagradas no mundo. E é assim que a gente deve entendê-la, né? Vivendo neste momento. Então, o Padre Divo vai fazer primeiro uma comparação entre duas grandes místicas do mesmo tempo, entre Santa Teresa de Jesus e Santa Ângela de Médici. Escreve ele: qual é a diferença mais notável entre Santa Teresa de Jesus e Santa Ângela? Santa Teresa está certa de sua experiência de Deus. Ela está segura de sua comunhão íntima com Ele. Santa Ângela nunca fala disso. Não nos dá um testemunho direto de sua vida interior, mas está segura de sua missão materna. Para o Padre Divo isso é muito importante. É uma das características de Santa Ângela, sua maternidade, a certeza de sua maternidade, e de que essa maternidade continuará no tempo entre as Ursulinas. Por isso fala em nome de Deus. Deveis estar certas, o que vos digo é verdade. Esta expressão aparece 3 vezes nas recomendações, 2 vezes no testamento e, sobretudo, no último legado. Ela repete de uma maneira firme e decidida: esta companhia permanecerá até o fim do mundo, diz ela, e afirma: eu sei bem o que digo. Então a gente vê que o que ela recebe é essa certeza para a companhia, é a sua maternidade espiritual. E um pouco mais à frente ele diz: aqui está o que distingue Santa Ângela, a segurança que deriva precisamente de sua experiência de Deus. Nos seus escritos, não fala de si mesma,
mas garante às suas filhas o carisma que recebeu e sua missão a respeito da companhia. Se as carmelitas sabem da santidade de Teresa e estão seguras da sua doutrina, as filhas de Santa Ângela estão seguras da sua maternidade e da sua assistência de amor. Santa Ângela as conhece e as ama. Você vê como a maternidade espiritual é profunda, que se perpetua no seio da Igreja. Não digo que Santa Teresa não esteja presente às carmelitas, mas as filhas de Santa Ângela podem apoiar-se na promessa solene de sua mãe. Santa Teresa deve pedir segurança aos confessores. Santa Ângela não pede confirmação a ninguém e assegura com uma linguagem simples, firme, que a companhia é querida de Deus e sobreviverá, que ela estará sempre presente às suas filhas. Isso seria muito importante nas vicissitudes históricas da companhia, porque foi uma forma de consagração nova e teve que sofrer transformações, alterações, dificuldades. Então, para isso, Deus lhe dá essa confirmação tão profunda. Tá? Continua o Padre Divo. É ela que confirma e todos se apoiam nela. A nobreza de Brecha e as filhas do povo, o duque de Milão e até o próprio Clemente VII quer retê-la em Roma. Veneza a reclama. Ela vai firme pelo seu caminho. Todos se apoiam nela e ela não se apoia em ninguém. Aqui está esse grande espírito de Santa Ângela. Ela é toda de Cristo, ela é verdadeiramente esposa de Cristo. Todos se apoiam nela, ela não se apoia em ninguém. No mundo, para mim, isso é uma grande característica, inclusive, dessa liberdade tão própria da consagração no mundo. Né? Esse espírito de seguir o seu caminho. A segurança de Santa Ângela é um dos elementos fundamentais da sua personalidade espiritual. Segurança que não nasce do orgulho, mas certamente de Deus e que comunica paz às almas. As carmelitas estão no convento e não saem nunca, mas as filhas que Santa Ângela deixava no mundo sem nenhuma defesa, propondo-lhes um ideal de vida que não era inferior ao das enclausuradas, precisavam dessa segurança de sua mãe. Então Deus entende isso, que todas aquelas que seguiriam ela e esse modo de confirmação, de vida, de consagração no mundo, tão exigente quanto a vida de clausura, vida contemplativa, vida de total entrega, precisaria de segurança. E essa segurança é a segurança que Deus deu a Santa Ângela. Por isso, Deus deu a Santa Ângela esta segurança de sua missão, que devia confirmar suas filhas e dar-lhes a paz. De outro modo, como teriam podido ligar-se e empenhar-se numa vida de consagração, permanecendo no mundo como aquele em que viviam? Mas tinham segurança na palavra de Santa Ângela, porque assim como a tinha para si, ela comunicava. Os testemunhos dos contemporâneos de Santa Teresa de Jesus exaltam sua santidade, sua oração e os seus dons carismáticos. O que os testemunhos de quantos conheceram Santa Ângela exaltam é também isso, sua santidade, seus jejuns, porém é sobretudo sua sabedoria de mãe, que a torna conselheira de todos. É importante reler os textos, as recomendações, terceira, quarta e quinta, e no que diz respeito ao testamento, o proêmio e o último legado. Nestes textos, o que espanta é a carência absoluta de dúvida referente à companhia que Deus quer até o fim do mundo. A segurança que ela estará sempre com suas filhas e a sustentará ainda muito depois da morte. Conhecerá todas pelo nome. Imagina que coisa linda. Compreendendo a novidade desta forma de vida consagrada, todas ela conhecerá pelo nome. É a confirmação que não é para ela. Os escritos, é isso que ele nos explica tão bem. Os escritos dela não são doutrinários nesse sentido como são de Santa Teresa, que será a doutora da Igreja, mas são para suas filhas, são uma confirmação a essa forma de consagração tão nova, mas que era para a Igreja. E ao explicar a espiritualidade de Santa Ângela, que é belíssima, porque a espiritualidade de Santa Ângela é a espiritualidade nupcial, esponsal. E ao ler isso eu não posso deixar de lembrar de tantas almas que hoje se consagram na Ordem das Virgens. Me parece que elas terão em Santa Ângela uma mãe e uma grande inspiradora para a profundidade da espiritualidade nupcial. Escreve o Padre Divo, que pretende fazer de suas filhas o magistério de Ângela, né? Quer fazer delas verdadeiras e dignas esposas de Cristo. Neste ensinamento está o eixo e o fundamento da espiritualidade mericiana. Com esse ensinamento, ela reconhece antes de tudo a primazia do amor.
A perfeição em Santa Ângela não é perfeição de virtudes morais, embora as virtudes sejam necessárias para realizá-la, mas está além das virtudes. A perfeição é a união com Cristo. Então, as filhas de Santa Ângela serão perfeitas quando forem dignas e verdadeiras esposas de Jesus Cristo. O exercício das virtudes, a oração, a austeridade da vida, a fecundidade do apostolado podem ser condição da perfeição, podem ser sinal de uma perfeição atingida, mas não são a perfeição. A perfeição é o amor, mas Santa Ângela ensina que o amor perfeito está na união nupcial. Aqui é belíssimo. O amor perfeito é a união nupcial com Nosso Senhor. A espiritualidade mericiana parte desta ideia. A perfeição é a união nupcial com Cristo. O que quer dizer tudo isso? Continua o Padre Divo. Ser esposa quer dizer realizar o mistério da virgindade consagrada. A virgindade não é renúncia ao matrimônio, e ainda menos renúncia ao amor. A virgindade é o carisma do amor indiviso. Essa é uma excelente definição. Então, quando as pessoas querem perguntar hoje por que da consagração, por que a consagração no celibato, por que a virgindade consagrada, essa é a melhor resposta. A virgindade é o carisma do amor indiviso. Isso é o cerne da espiritualidade de Santa Ângela. Né? É união esponsal com Cristo. Vamos pedir hoje a Santa Ângela, primeiro, que nos envie muitas vocações aos institutos de vida secular. Hoje, mais que nunca, nós precisamos dessas almas, dessas pessoas, homens e mulheres, consagrados a Deus no seio do mundo. Vamos pedir a ela por todas as novas formas de consagração, que o Senhor nos envie muitas vocações e que nós também possamos nos aprofundar na espiritualidade de Santa Ângela para experimentar essa comunhão de amor com ela, porque Deus a fez mãe. E hoje, mais que tudo, com tantas formas de vida consagrada, Deus quer que ela seja nossa mãe. Deus lhe pague.